Prazer novamente ter mais uma oportunidade de iniciar um trabalho aqui no clube, a montagem do elenco desse ano. E eu acho que isso deve ser explicado um pouco antes da gente entrar na questão da pré-temporada. Qual era a nossa intenção na montagem de elenco? Primeiro, uma mescla entre jogadores mais jovens, como é o caso do Arthur, que recém chegou agora do Palmeiras por empréstimo, o próprio Shailon, que é um atleta que já foram divulgadas as fotos e que está aqui com a gente, faltam alguns detalhes do contrato, mas que já vai estar aqui conosco. O próprio Iago, que é um atacante que esteve no CRB, mas que nós contratamos junto ao Confiança, onde é o vínculo dele, e veio por empréstimo com uma opção de compra. Enfim, jogadores mais jovens, o Matheus, que atuou no Paysandu, que é o lateral direito, mesclado com jogadores já mais tarimbados, mais experientes, que é o caso do Rogério, que é o caso do Guilherme, de alguns atletas já com uma trajetória maior no futebol. E também com a renovação de alguns atletas, porque a gente fala muito de contratação, esquece que às vezes a renovação ela demanda um esforço maior até do que uma contratação, muitas vezes. E a gente está terminando agora os últimos detalhes da renovação do Newton. A gente tem o Gilberto, que foi finalizado antes ainda das outras contratações de novos atletas chegando. E isso fez com que a gente já tenha aqui uma base boa do elenco de 2019. Mas a gente ainda não terminou as contratações. É um período complicado porque todos os clubes contratando ao mesmo tempo. Você necessita, às vezes, de um tempo de espera para terminar o campeonato, para consolidar realmente a tua permanência numa Série A. E muitas vezes você não consegue antecipar todo um planejamento e realmente concretizar as contratações como eu gostaria que fosse, porque o mês de dezembro acaba sendo um mês maluco, todo o mercado especulando jogadores ao mesmo tempo, todas as equipes atrás dos mesmos jogadores, e isso até inflaciona também o mercado, então é um período meio complicado. Até quero aqui me desculpar, mas vocês já estão habituados, já sabem como é, muitos de vocês às vezes entrando em contato, mandando uma mensagem para perguntar de uma contratação, se realmente a gente está atrás de um atleta ou não, e como praxe, a gente tem dentro do clube, e é uma prática que eu sempre adotei na minha carreira, não falar sobre contratação antes, porque muitas vezes isso atrapalha, até por essa concorrência de mercado, pode elevar o preço, inflacionar, ou posso até gerar uma frustração, porque eu estou negociando com um atleta e nem sempre vai dar certo esse atleta vir para cá. Então, prefiro trabalhar quieto, a gente fazendo nossas reuniões aqui internamente e formando esse elenco. E de novo, quero deixar claro que o elenco ainda não está totalmente montado, ainda faltam algumas peças, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma cara para esse elenco já. Não tenho certeza quando nós vamos concretizar aqui a chegada, provavelmente mais um lateral esquerdo, talvez do outro lado mais um, mas aos poucos a gente vai terminando essa montagem. Sobre a questão da pré-temporada, acho que é meio repetitivo a gente falar do calendário aqui no Brasil. Nós vamos ter efetivamente, se você for ver, de treino real, nós vamos ter 10 dias de treino até a estreia, aproximadamente isso. Hoje é dia 4, né? A estreia daqui a 12 dias. Hoje a gente já teve alguns exames complementares e na véspera do jogo tem que tirar um pouquinho o pé, não dá para acelerar muito, tem que dosar um pouco o treino na antivéspera, na véspera, então você vai ter 10 dias de uma pré-temporada. E aí eu já aproveito esse gancho para falar um pouquinho da nossa estratégia aí também, em relação ao calendário, ao desgaste que nós sofremos em virtude dos 75 jogos do ano passado. E a gente adotou essa estratégia de continuar o projeto de time B que nós tínhamos no ano passado e do time A, logicamente. Então nós vamos desenvolver em paralelo a equipe B e a equipe A. Já começamos a desenvolver, hoje vocês vão ter oportunidade de observar um pouco o treino. Uma equipe vai estar trabalhando num campo junto com o Cláudio Prats, o Claudinho, que vai dirigir
como treinador essa equipe B, e no outro campo vai estar o Anderson Moreira com a equipe A. Os atletas da equipe B, em sua maioria, são atletas que participaram do projeto do Sub-23 o ano passado, com mais uma ou outra contratação pontual, como, por exemplo, o Kaique, que é um lateral, que joga também na frente, que está vindo do São Paulo, para participar do Campeonato Baiano e ganhando espaço aos poucos, num empréstimo de 6 meses, quase que totalmente custeado pelo São Paulo, como opção de compra do Bahia. Então, são jovens atletas em potencial e que nós estamos trabalhando para que a gente tenha casos, como foi acho que o mais, que repercutiu mais sem dúvida, foi o caso do Ramírez, apesar que já era da nossa base, mas que teve uma aceleração, vamos dizer assim, na carreira, em virtude das etapas que ele foi queimando, participando enquanto ainda juvenil do Sub-20 e depois da equipe Sub-23. Não chegou a iniciar como titular ainda no Sub-23, veio do Sub-20 muito rápido, ficou uns 2 jogos ali entrando no jogo, mas como opção ainda, depois se consolidou como titular e aí acabou, por mérito dele e de todos aí que participaram do processo, mas se consolidando indiscutivelmente como uma nova revelação aqui do Bahia e uma das maiores revelações aqui do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai seguir esse modelo e aí aproveito para explicar que o Campeonato Baiano, esse time B vai servir de suporte para 2 coisas. Primeiro, dar oportunidade para os atletas de disputar um campeonato profissional, não exclusivamente os atletas da equipe B, mas mesclado com atletas da equipe A também, mas vão ter oportunidade de disputar um campeonato profissional, mostrar o seu valor e aos poucos podem chegar na equipe A e ganhar espaço nessa equipe A, isso que é o que a gente deseja. Claro que eventualmente alguns não vão conseguir esse espaço, vão continuar na equipe B, disputar campeonatos da categoria ou Sub-23, enfim, dar continuidade, ou até podem ser emprestados para outras equipes dentro do Brasil e no exterior para pegar experiência e talvez voltar ao Bahia no futuro próximo. Então, aqui eu acho que já tirei algumas dúvidas e expliquei um pouquinho do projeto nosso, né? Que iam ser as questões. E agora, você me perguntar, Diego, mas os atletas da equipe A não vão jogar o Campeonato Baiano? Não, aí eu repito, o Campeonato Baiano nós vamos utilizar alguns atletas da equipe B como uma base, junto com atletas da equipe A. E eu aqui, a última coisa que eu quero fazer é engessar um conceito, para depois vocês irem me perguntar, poxa, mas você não disse que não. Eu estou dizendo, quem vai disputar o Campeonato Baiano, e as 5 competições que a gente tem pelo ano, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Outro dia a gente estava até conversando, acho que nós somos a única equipe aqui do Nordeste que vai disputar e do Brasil, 5 competições. Então nós precisamos de um elenco um pouco maior para isso. E nada mais justo do que a gente promover atletas da nossa base e dar oportunidade para que eles possam jogar um campeonato profissional nesse contexto de 5 campeonatos que a gente vai disputar. Nós fizemos uma proposta de empréstimo junto ao Santos, conversamos com a direção do Santos, com o presidente. Ainda faltam alguns detalhes, ele é jogador do Santos e nós temos que respeitar. Acho que o Bahia tem sido muito correto nas abordagens, procurou quem devia procurar, e também o atleta, que é muito importante, porque se o atleta diz que não tem interesse em vir, não adianta nada a negociação com o clube. Mas a conversa flui muito bem, o atleta tem interesse em vir, acho que é por isso que vocês comentaram a questão da esposa, que postou algumas coisas, porque a negociação está em curso. Agora, depende ainda de alguns detalhes, como ela se tornou pública, porque hoje em dia é difícil você esconder tudo, né? Então, eu já estou adiantando que, de fato, nós temos interesse em trazê-lo, está dependendo agora da liberação do Santos. O Edgar Júnior ainda não foi para o futebol japonês, é jogador do Bahia, mas aqui eu quero também ser muito claro e transparente com vocês. O Edgar Júnior, primeiro, é um atleta, um dos mais antigos aqui do elenco, e foi peça fundamental em 3 anos que esteve aqui, muito correto, muito comprometido com o clube. É um atleta que já está indo para 28 anos e com ambições pessoais. Nos fez um apelo a nós aqui do clube, eu, o presidente, de que
um momento muito importante da carreira e da vida pessoal dele, que ele queria ter essa oportunidade, e pensando na família dele, enfim, conversou muito conosco, e por isso nós estamos considerando uma eventual ida dele. Tem uma proposta realmente do Japão, e nós estamos considerando isso. Você falava para assim, mas Diego, você é um jogador que você descartaria para ir? Não, não é. É um jogador que nós gostamos muito, tanto da questão do desempenho dele, como também do Edgar como pessoa. E talvez até por isso estejamos considerando uma situação que é difícil para nós, mas estamos levando em consideração muito a cabeça dele também e tudo que ele fez aqui para o clube nesses 3 anos. A nossa ideia, quando a gente reúne para conversar sobre montagem de elenco, e eu também, na minha formação, como eu vim do campo, a minha profissão era treinador de futebol, e aí juntando com a diretoria e com o Anderson, muitas vezes a minha ideia não é só pegar o melhor jogador para uma posição, mas é pensar no encaixe das peças e nas opções que o treinador pode ter para depois montar a equipe. E depois vai ser que o treinador, no dia a dia, buscando o melhor proveito dessas peças, o melhor encaixe, ver como é que pode render mais no campo. Mas é justamente isso, é você ter atletas de velocidade na frente, que eu acho que isso é imprescindível, no meio também, e você ter jogadores também já um pouco mais rodados e jogadores técnicos para fazer uma mescla que possa dar um todo, um conjunto interessante para a equipe. E eu acho que tem sido mais ou menos uma marca do Bahia nos últimos anos. Nós conseguimos implementar essa situação de trazer jogadores jovens, e os jogadores aos pouquinhos vão se adaptando. A torcida tem comprado muito essa ideia, está apoiando, eu sinto que está apoiando muito. Cada vez que a gente traz um jogador, primeiro estão esperando para ver como é que vai ser o desempenho desse jogador, dá um pouco de tempo para o atleta se adaptar, e depois a gente vai fazer a avaliação. Então a gente teve alguns cases nos últimos anos que servem e serviram para dar um pouco de respaldo a esse tipo de situação, e é fundamental, eu acho, essa estratégia para um clube como o Bahia. Então, acho que desde o case do Zé Rafael, que foi um marco, depois a questão do Gregory, agora o próprio Ramírez, o que vem acontecendo, e outros, claro, que eu não estou citando todos aqui, mas só citando alguns casos mais emblemáticos, e que eu acho que isso vai formando uma cultura e uma tradição dentro do clube, que é difícil você implementar, mas aos pouquinhos a gente tem consolidado. E também sou muito consciente que depende de resultado. Então, e é o que a gente busca também, o torcedor, tanto o torcedor como nós, o que espera é o resultado, no fim das contas. O Edgar, ele não é exatamente um centroavante, nem chegou ao Bahia como centroavante, mas atuou tanto de lado muito, como depois começou a atuar mais como centroavante. Caso semelhante ao do Guilherme, que o Guilherme explicou aqui um pouco antes, de como ele se adaptou a uma nova posição. O que a gente tem hoje no elenco, caso venha a se concretizar a saída do Edgar, a gente tem o Gilberto e o Brumado, que são centroavantes, e tem o Giovanni Tinga também. E aí a gente tem o próprio Guilherme, que a gente conversou aqui, que começou como atacante, que andou variando de jogar em diferentes posições, mas que é um 9, não de característica de ser aquele 9 alto de área, mas um 9 mais técnico, mais inteligente. E tem o próprio Rogério, que já atuou por ali também, que joga pela ponta e joga por dentro. Então, caso a gente venha contratar mais um, e na necessidade, somente se o Edgar realmente sair, a gente vai avaliar direitinho, talvez até esperar um pouco, ver como é que a coisa se desenvolve no campo, porque a teoria é muito bonita, mas tem que ver no campo depois. Será que esses caras conseguem se encaixar naquela posição? Quando o Gilberto não jogar, outros jovens vão conseguir ocupar o espaço? Ou alguém que não joga só de centroavante vai jogar ali, vai agradar? Se a gente ficar só na teoria, é difícil que a gente resolva todos os problemas. Temos que esperar um pouquinho a prática, e eu acho que a gente tem essa oportunidade. Sobre o Arthur, é um atleta que, apesar de jovem, já tem uma bagagem interessante, jogou no Palmeiras, teve algumas contusões no ano passado, foi um ano de uma certa infelicidade em relação a contusões, para que ele pudesse ter uma sequência de jogo, teve uma contusão no braço e outra no pé. É um atleta que eu conheço, porque trabalhei com ele na base durante algum tempo, e é um atleta que eu venho acompanhando, e acho que depois o Brasil inteiro começou a acompanhar também, que tem muito potencial,
e vem para a equipe A, sim, vem para participar conosco, disputar a posição na equipe A, tem um potencial muito grande, um atleta muito rápido, com drible, com finalização, inclusive se destacou bastante quando esteve no Londrina emprestado, jogando a Série B, e foi ganhando espaço no Palmeiras, mas o Palmeiras, com muitos atletas na posição e com as lesões que ele teve, realmente atrapalharam um pouquinho a sequência dele. Sobre o Vinícius, toda vez que você contrata um atleta ou que você não renova o contrato de um atleta, são tomadas de decisão que você precisa ter baseado em algumas coisas internas que a gente acaba discutindo muito, e acho que o Vinícius foi importante o tempo que ele ficou aqui. Esse ano de 2018, ano passado, ele teve um primeiro semestre de destaque, o segundo semestre acabou não se destacando tanto, mas foi um atleta que, inclusive, eu bati muito o pé, queria trazer, ele estava livre quando trouxe, um atleta que eu vejo muita capacidade técnica nele, um jogador inteligente para jogar, que deu bons resultados enquanto esteve aqui, e que a gente, em determinado momento, resolveu trocar um pouco as peças. O Vinícius acabou saindo, e a gente trouxe o Guilherme, agora estamos trazendo o Shailon também, na posição. A gente tem o Ramírez, que joga também de meia. E nesse setor a gente mudou bastante, apesar da permanência do Ramírez, mas a gente mudou bastante. A gente teve, em determinado momento, no início do ano passado, Alione, Vinícius e Regis. Nenhum dos três está aqui mais, mas hoje a gente tem reposições. O Ramírez acabou que ganhou a posição e se tornou titular nessa posição. E a gente trouxe agora o Guilherme, está trazendo o Shailon também. Pode ser que venha ainda mais alguma peça no setor. Então, é importante que a gente tenha mantido grande parte do elenco, e isso é uma coisa que eu acho muito importante para um projeto de clube, mas nesse setor a gente mudou bastante. Olha, a gente fez um levantamento de todos os atletas nessa posição, sondando a viabilidade, conversando, e não fechamos ainda nenhum atleta, não porque não tenha aparecido nenhuma oportunidade, é porque realmente nós estamos tentando escolher com a característica que a gente acha melhor para o clube. Sabe que não podemos demorar muito, mas também estamos querendo ganhar um prazozinho aqui para trazer o atleta que a gente deseja. Essa que é a nossa opção. Bahia! Bahia!